Olá, pré-3! Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aula de hoje? E hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo. Você sabe o que é a linha do tempo da nossa vida? Eu vou tentar explicar. Vocês estão vendo essa corda na mão da prof? Olha aqui a corda da prof. Nós temos o começo, aqui onde a prof está batendo o dedo, e o fim, neste outro lado. E essa corda, crianças, representa a nossa vida, desde quando nós nascemos até nós morrermos. E tudo que nós aprendemos durante a nossa vida, as experiências, os conhecimentos, as aventuras que nós vivemos, as brincadeiras, muitas coisas vocês já viveram. Então, crianças, toda essa parte aqui, ó, onde eu estou passando a minha mão, nós vamos fazendo a nossa história. Vocês estão por aqui, ó, neste pedacinho de corda. Deixa a prof colocar menor assim, ó, que vocês já viveram e vocês já têm muitas coisas para contarem. Depois, com o tempo, ó, vocês vão adquirindo muitas coisas legais para vocês contarem para outras pessoas. Olha aqui, viu? Nós começamos bem pequenininho a nossa linha do tempo e depois nós vamos crescendo. Nós vamos aumentando a nossa linha do tempo. Seria isso, então, a nossa linha do tempo. É tudo o que ocorre em nossa vida. Então, ela começa lá desde pequenininho, de bebê, depois criança, depois adulto, até na velhice. Agora, então, nós vamos conhecer a história da nossa amiguinha Lala. Vamos lá, então? Olá, amiguinhos! Eu sou a Lala. Hoje vou contar um pouco da minha história. Então, vamos lá prestar atenção na história da Lala? Antes de nascer, eu ficava na barriga da mamãe. Olha ali a barriga da mamãe, o bebezinho está dentro da barriga. Mas vocês acham que o bebê ficava quietinho lá na barriga da mamãe? Não, crianças. Vocês já viram o bebezinho chutando assim na barriga da mamãe? Então, a Lala, ela ficava chutando a barriga da mamãe. Ela também, crianças, quando ela era bebê, ela gostava de fazer o quê? Mamar, né? Mamar na mamãe. Tomar o leitinho da mamãe. E também, crianças, vocês sabem o que a Lala gostava de fazer? Chupar chupeta e dormir. Quem chupou chupeta? Olha lá a chupeta na boca do neném. E mais uma coisa. Depois que a Lala foi crescendo, ela começou a tomar leite na mamadeira. Olha lá o leitinho na mamadeira. Que gostoso tomar o leitinho, né? E depois, criança, com o tempo, depois que a Lala foi crescendo, não era mais um bebê, olha lá, a Lala foi crescendo. E ela aprendeu muitas coisas. Ela aprendeu a engatinhar. Então, a Lala começou a engatinhar. E depois que ela foi engatinhando, ela foi aprendendo muitas coisas, até que ela aprendeu a andar. Começou a andar, ela começou a falar e ela foi à escola. Olha lá, indo à escola. Vocês já vão à escola? Então, a Lala já estava crescendo. E depois, crianças, a Lala foi aprendendo a andar de bicicleta. O que mais, crianças, que a Lala foi aprendendo, será, nessa idade? Ela já estava, né, maiorzinha, do tamanho de vocês. Ela foi descobrindo muitas coisas. E vocês sabem de uma coisa, crianças? Nessa fase, nós precisamos muito dos nossos pais. Por isso, nós sempre precisamos pedir a ajuda deles. E depois, então, crianças, que a Lala já foi um bebê, uma criança, ela se torna um adulto. Olha aqui o adulto. Olha a Lala.
E você sabe o que o adulto faz? O que o papai e a mamãe faz de diferente de você? O papai e a mamãe limpa a casa? Limpa. Vocês não limpam a casa. O papai e a mamãe cozinham, eles pagam as contas, eles trabalham para cuidar da casa e cuidar de vocês também. E muitas coisas, né, a mais que o adulto faz. E tem uma coisa, crianças, nessa fase que acontece quando nós nos tornamos adultos. Nós também casamos. Olha ali que bonito. Olha lá, no casamento. Nós casamos e nós, olha ali na fase de adulto o que acontece. Os filhos. E depois dos filhos, né? Nós nos tornamos uma grande família nessa fase de adultos. Então, depois que passa a fase de adultos, nós temos a velhice, os velhos, os idosos, né, que nós chamamos. E o que acontece quando nós chegamos nessa idade? Os cabelos começam a ficar brancos. Olha ali o cabelo da vovó. Está branco? E nessa fase, criança, é onde nós temos muitas experiências. A vovó já viveu muitas coisas. Vocês lembram da corda que a prof mostrou lá no começo e depois lá no final? Quantas coisas a vovó já tinha aprendido? E nessa fase, crianças, a vovó também não está muito disposta. Não fica, né, com vontade de ficar brincando, correndo. Não é como nós fôssemos crianças. Então, vamos relembrar com a prof? Quais são as fases? Nós temos o bebê. Nós temos aqui, então, a fase que é o bebê da nossa vida. Depois, nós nos tornamos como crianças, né? Nos tornamos aí criança, bebê, criança. Depois, nós temos a fase adulto. E por último, nós temos a velhice, os idosos. Então, é o bebê, a criança, adulto e velho, o idoso. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, aprendendo um pouco mais sobre a nossa linha do tempo. Eu deixei uma atividade muito legal para vocês fazerem, tá? Beijos!